Fala turma, tudo bem? Estamos animadíssimos aqui hoje. Mais do que o normal, eu penso. Porque 20 anos, Ana! 20 anos de A3 Imobiliária. Não é pra qualquer um, né não? Não é pra qualquer um. Estamos aqui, são frutos das nossas escolhas, frutos dessa jornada. Com certeza. Não é isso? Então, mas nada como a gente poder compartilhar com vocês esse momento tão incrível. São 20 anos de A3 Imobiliária. Foi em 2003, né, a fundação, em abril de 2003, na verdade, numa salinha bem pequenininha, e eu lembro até hoje, assim, eram 2 cômodos na sala, né, e tinha... Eram 2 cômodos e um banheiro, acho que era isso, né? A Copa também, tinha um uma Copa pedacinho. Mas enfim, foi muito legal, é uma história bacana, e hoje a gente vai estar aqui contando essa história, principalmente pelos olhos e pelo olhar da Isa, não é isso? Isso aqui fundou, né? Que esteve à frente aí o tempo todo, ela que rompeu o caminho para todos chegarem, né, juntos, e com certeza essa força já vem muito dela, e a gente nunca teve a oportunidade de conversar tão bem. Né? E ela não gosta muito de elogio, ela fala assim, tá me elogiando demais, eu senti no olhar. Mas Seja bem-vinda ao Conversas A3 como a entrevistada, né? Não? Show de bola. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo e é realmente uma honra. Além da gente estar aqui fazendo essa conversa para comemorar esses 20 anos, a gente estar em algo, né, que foi criado pela A3, que é o Conversas A3, que eu entendo que juntos a gente construiu realmente muitas coisas. Quando fala que a gente abriu um caminho, na verdade, a gente tem os andarilhos da mesma estrada e graças, né, a Deus, enfim, a tudo aquilo que a gente atrai e tudo, os meus filhos são os meus companheiros de estrada, né? Então, para mim é muita honra estar aqui com a Nahara, com o Marcos Henrique e, enfim, construímos tudo que temos e tudo que somos, né, nesse tempo já está consolidado como personalidades, como valores que a gente carrega, como princípios que a gente tem, porque é isso. Princípios e valores são construídos com o tempo. E nesses 20 anos, com certeza, nós já deixamos a nossa marca no mercado, que eu tanto orgulho de fazer parte. Isso aí. Nossa, já podemos até... Foi quase uma apresentação de gala, porque realmente é isso. Mas assim, a sua história é muito bacana e eu acho que a gente poderia começar um pouquinho antes, porque você já vem de uma base filosófica. Eu vou tratar como se a gente não a conhecesse, né, Haru? Ou será que eu trato como se a conhecesse? Acho que você não vai dar conta não, mas vamos lá. Ele é um artista, Nahara, vamos ver. Então, assim, a sua base já vem de muito antes, né? É uma base filosófica. Foi a base que você nos criou, né? A gente desde sempre, ouvimos sobre esses assuntos de filosofia, então a gente não poderia deixar de trazer ela aqui. E aí, eu queria saber, assim, desde quando que iniciou essa sua busca de filosofia, pra gente também entrar dentro da parte material, que é a empresa, né, da A3 Imobiliária, né, do trabalho. Então, desde os 12 anos eu leio, né, eu lia, e isso já foi me despertando questionamentos. Aos 14 anos, a gente morava no interior, nos mudamos para Goiânia, e aqui eu encontrei um grupo, né, de pessoas que já estavam nessa estrada. E aí, de lá para cá, eu não parei mais. A gente passou por vários, né? Eu, antes, né, de ter vocês, meus filhos, eu passei por muitas escolas, muitos aprendizados, enfim. Tudo aquilo que que foi caminhando, né, com o tempo para a gente chegar até aqui, para eu chegar até aqui, foi construído no dia a dia, com as experiências, nessas convivências com os diferentes, com as diferenças, enfim, tudo isso foi consolidando e realmente eu primo, né, por essa busca. Eu sempre busquei, sempre vou buscar, e como você já bem disse, a nossa estrutura familiar é baseada na filosofia, no autoconhecimento. E eu sempre quis isso e nunca deixei, né, de fazer isso. E depois, com o tempo também, a questão do material que você já abordou, né? Sim.
teve fases na nossa vida, já depois de vocês já terem, né, a gente já ter os 4 filhos, na verdade sou mãe de 6, né, porque 2 não ficaram aqui com a gente, mas a gente passou por várias fases também, né, e numa das fases a gente tinha uma confecção, né, de roupa infantil, a Nahara inclusive era modelo oficial. Puro amor. Eu ficava incentivando a Nahara a falar assim, vai, vamos pra TV, não é isso mesmo? Uma baixinha virando modelo. Mas era linda, muito linda. Era espetacular mesmo. Por que a gente teve essa confecção? Porque na época eu e meu marido, né, Volney, perdemos o emprego. Trabalhávamos no banco, na Caixa Econômica do Estado, e o governo fechou, e assim, enfim, da noite para o dia estávamos sem emprego. E com os 4 filhos, né, o caçula recém-nascido, quase, sei lá, um aninho. E aí a gente montou essa confecção e foi. E estava indo bem, e nós tivemos uma dificuldade que foi outro plano do governo. E eu sempre falo, né, um plano do governo que está fora dos nossos planos, né? Interessante, um ponto de vista interessante, é isso mesmo. Vários planos nós passamos, né, enfim. Mas aí ele, assim, foi a época que pegou o dinheiro de todo mundo, então a nossa confecção estava indo bem, a gente já estava vendendo para fora do estado, né, em Recife, São Paulo e tal, e de repente o pessoal ficou sem o dinheiro e não teve como nos pagar, né, aquele que já comprou, enfim, tivemos uma quebra, né, vamos falar assim. E surgiu uma oportunidade da gente morar nos Estados Unidos, enfim, aquela coisa, com a cara e coragem. O Marcos Henrique tinha 17 anos. Eu acho que eu tinha 15 anos na época. Olha aí, pois é. Eu não sou boa de data. Então, e aí nós fomos, né, para lá. Enfim, eu e o Volney fomos fazer faxina, ele foi trabalhar na Pizza Hut. E nós tivemos essa parte da nossa história que foi assim, cheia de muitos desafios, mas o fato de vocês 4 estarem, né, convivendo, aprendendo outra língua, com outra cultura, isso deu um crescimento, uma base muito boa para todos, né, inclusive para nós. Para mim, uma experiência bem diferente, né, porque é uma coisa que eu normalmente não faria, né, essa coisa de faxina, eu tenho dificuldade com esse trabalho, né, assim, enfim. Trabalho mais braçal, né? Na verdade, eu acho maravilhoso, mas, assim, cada pessoa tem a sua habilidade natural. Enfim. E então, passamos por esses desafios, voltamos para Goiânia, depois de 3 anos lá. Quer dizer, foi um período super bacana, né? Conhecemos algumas partes lá dos Estados Unidos, vocês, as crianças, como eu falei, né? Tiveram todo esse tempo especial lá. E chegando aqui, a gente não tinha mais, né, emprego, não tínhamos mais a confecção, não tínhamos nada. E como a gente já ouviu muitos convidados nossos aqui falar, como se você se tornou corretora, né? Então, na verdade, foi por necessidade, no sentido assim, de entender que é uma profissão que poderia ser de fácil aprendizado e com um resultado financeiro razoável para que a gente mantivesse a nossa família naquela época. E eu entrei na Leonardo Riso, como também eu já contei aqui, né, para o próprio Leonardo, a gente conversando, e foi também uma fase especial, porque logo surgiu o curso chamava Ciências Imobiliárias, o primeiro curso a nível superior que foi lançado para os corretores. E eu fiz o curso, e o Marcos Henrique também topou fazer esse curso, que eu achei assim também, que é desde sempre o companheiro, né, que nós estamos aqui há 20 anos. Então, começamos a construir nossa história lá, nesse período. E nesse tempo também ele trabalhou, né, na imobiliária, adquiriu também uma certa conhecimento, né, ali dentro. Eu, corretora, já fui campeã já no primeiro empreendimento que a gente vendeu lá pela empresa. E de lá para cá, a gente vai sempre, lógico, né? Quando você brilha no sentido de fazer bem aquilo que você se propôs, você tem mais convites, então fui já convidada para ser supervisora de equipe e tal. Mas, na verdade,
eu e o Marcos Henrique, nós combinamos. Quando a gente estiver fazendo o que a gente ia fazer, já estava definido pós-graduação na área, nós combinamos. Quando a gente terminar a nossa pós, vamos abrir a nossa. Então, foi com esse convite, essa, como é que fala? Combinação de nós dois. E aí, realmente aconteceu assim. O nome da A3 nós escolhemos ainda lá dentro, fazendo o curso. A gente tinha, né, vários amigos do mercado imobiliário lá com a gente fazendo, então passaram algumas dicas, né, para nós, enfim. Foi uma época bacana, né, de escolher a semente, Sem vamos dúvida. falar. Escolher o nome, escolher a questão A do logo, contrato, a logo. Foi um período, assim, muito especial. E logo, né, nós terminamos e, assim, rapidamente nós montamos a nossa empresa, com a cara e coragem, para variar, né? Porque corretora, e não tinha tanta experiência, não tinha tantos clientes ainda, enfim. Mas foi isso. Como o Marcos Henrique já falou, nós começamos naquela salinha e de lá para cá, né, os desafios, cada vez que tinha a gente ia juntos e tal, então choramos muitas vezes com as dificuldades, né, e um segurava a mão do outro, e normalmente a Nahara, que a gente já falou aqui também, eu acho, se não, fique registrado, né? Ela sempre foi o nosso ponto de equilíbrio, no sentido de ver as coisas por um outro lado, porque era desafiador demais a gente imaginar que o pessoal que trabalhava na Saneago ia lá para cortar a água da empresa, você falava assim, pelo amor de Deus, né? Aguenta aí que eu já estou pagando, e enfim, era aquela loucura mesmo, né? Nós vendemos a nossa casa, mas naturalmente, né, passamos por todas essas dificuldades que eu estou relatando aqui. Então, morávamos de aluguel na época, e, enfim, todo esse processo. Do início de um brasileiro empreendedor. Né? Exatamente. Empreendedor brasileiro. Aliás, Empreendedor brasileiro. Começa com a cara e a coragem, e tem uma frase, né, que meu pai fala, e desde sempre isso me marcou, que é assim: comece pequeno, pensando grande. Eu não sei se a gente pensou grande nesse sentido, mas eu acho que o que mais um filósofo, que é no meu caso, né, interessa e quer saber é assim, qual é o tamanho da grandeza que a gente quer deixar. Né? Qual a marca que nós queremos deixar? A marca da ética, a marca dos valores, isso que eu já, né, falei no início. Então, eu vejo que isso nós conseguimos, né? E que a questão do mercado imobiliário que nos abraçou, que eu vejo assim, é o respeito que a gente tem por esse mercado. A gente nunca trabalhou fora dos padrões, né? Dentro dos processos. Naturalmente, a gente passa também, né? Tem os funcionários, os colaboradores que estão com a gente tem uma carta de valores, né? Para desenvolver realmente essa turma. Então, a gente tem esse cuidado, que eu acho que isso é uma marca, sabe? A marca financeira, naturalmente, foi e é muito importante. Por quê? Como eu disse, a gente passou tantas dificuldades financeiras que a gente ter chegado a um ponto de ter, né, um descanso, vamos dizer assim, um colchão, vamos falar, né? Para que a gente tenha a capacidade, a possibilidade, né, de fazer outras coisas, enfim, de criar novas coisas, inclusive novos processos dentro da empresa, que é o que está acontecendo atualmente, né? Nós já estamos aí com a Isatec, que é a primeira corretora, a primeira atendente corretora de inteligência artificial. Então, eu vejo que são progressos, né? Que nós estamos na linha à margem, não à margem do tempo, mas nós estamos na linha do tempo. A questão do contrato online que teve também no início. Fizemos contrato online. Então, essa parte de tecnologia a gente sempre atribui ao Marcos Henrique, né, Nahara? Porque desde sempre fez o nosso site no início, o Nick, né, que é aqui do Nick Studio, que também, né, é meu filho, que está junto, ele que construiu e fez aquelas logomarcas, enfim, cada um deu a sua contribuição, né? Então, e hoje, cada um de nós está podendo fazer, como eu falei, coisas especiais, né? A Nahara tem os filhos,
quer dizer, ela tem mais tempo para ficar e cuidar dos filhos, né? O Marcos Henrique está mais ainda, né, integrado e nessa parte da inovação. E eu, na verdade, eu estou também numa inovação minha, né? Que, na verdade, não é nem inovação, é algo que estou mostrando mais para o mundo, que é meu lado terapeuta, o meu lado filósofa. Então, com possibilidade de buscar aquilo que eu não pude enquanto estávamos nessa outra fase. Então, 20 anos... realmente assim, isso pode ser construído em 10, em 15, em 5 anos ou em 40 e tal. Não, nós construímos em 20 anos. Então, 20 anos sempre vai ter para nós um marco, né? É um marco importante, e eu que estudo Cabala acho sensacional, né? Que 2 é parceria, o 0 são as ideias, aquilo que a gente está buscando para ampliar mais. Então, assim, é isso que eu vejo que é realmente assim, importante a gente falar aqui, eu falar principalmente, né? Que não parei nem um minuto. Eu tô esperando para voltar na pergunta. É isso aí. Mas eu tinha uma pergunta, aí eu tive outra pergunta, aí eu falei, não, tudo bem, vamos esperar um pouquinho. Agora eu tenho outra pergunta, vamos ver se eu consigo fazer ela até o final da 1 hora. Eu tô brincando. Mas assim, é porque realmente é uma história incrível, né? É uma história e uma jornada muito bacana. E realmente não tem como a gente fingir que não conhece, porque a gente passou por todos esses processos. E aí, claro que eu ia voltar lá atrás um pouco para falar desse impulso natural seu de iniciar coisas, porque isso vem de muito natural. Principalmente, vamos pegar assim, talvez um bom exemplo disso é a mudança para os Estados Unidos, né? Uhum. Que assim, pegou os 4 filhos. Normalmente as pessoas falam assim, eu vou começar algo, e aí vou começar de pouquinho. Não, ela já vendeu a casa, já colocou. Fala, eu vou primeiro, né? Ainda ali. mais antigamente. Eu vou primeiro, deixa eu organizar, depois mando os filhos. Sem dúvida, Nahara. Ainda mais que não tinha internet, não tinha nada, ninguém sabia o que ia encontrar lá. Nem falava inglês. Nem falava inglês. E não, eu vou, mas eu vou com todo mundo junto. O Satyaki tinha quantos anos na época? Uns 6 ou 7, talvez. Ele foi alfabetizado lá, 5 anos e meio, mais ou menos. Então é isso. E aí, eu queria saber, assim, desse impulso natural, se isso já sempre teve com você, né? Essa facilidade para romper barreiras, para não ficar na inércia. Quando você vê na inércia, o movimento, ele acontece, né? Como que é isso dentro de você? Assim, como que você vê isso em você? Uhum. Então, é uma parte, é como um vórtice de energia. Show. Na verdade, eu falo que eu tenho muita energia e, na verdade, eu sinto, vamos fazer isso. Eu não tenho uma explicação lógica. E Legal. eu sempre, na maioria das vezes, vamos falar que não, né, que às vezes teve algum desviozinho por aí, mas quando eu tenho um sentir, normalmente eu coloco ele em prática. Tem a frase que eu lembro, é Deus que cuida. É verdade, eu tinha uma frase na época, Deus toma conta. Deus toma conta, verdade. era essa mesmo. Exatamente, eu tinha essa frase. Então, assim, né, numa consciência de que a gente é amparado por uma força maior, a gente é amparado por energias que nos, né, conduzem no nosso dia a dia aqui, enfim. Então, com certeza, Deus tomou conta, né, nesse aspecto. E era isso mesmo. Vamos fazer isso? Vamos. E aí, lá dentro de mim, eu verbalizava mesmo, Deus toma conta. E essa coisa, sabe, de ir, vamos. Porque o melhor sempre acontece, a gente sabe. Eu não sabia disso ainda naquela época, mas é isso mesmo, é o sentir. E até hoje eu tenho isso, né? Eu tenho essa coisa de vamos fazer isso e colocar as coisas para rodarem realmente. E com a força, a ajuda, né, dessa parceria aqui, a gente conseguiu e consegue, né? Ir avante, adiante nos processos, né, da nossa empresa, da nossa vida. É isso. Super legal isso. E uma outra coisa também, assim, que a gente não pode deixar de mencionar é a sua entrada no mercado imobiliário. Porque quando a gente chegou aqui, né, a gente não tinha condição. A gente tinha ido para os Estados Unidos, mas lá não foi com o intuito de
juntar dinheiro, né? Não foi no sentido de... Foi da experiência. Foi no sentido da experiência. Vamos viver o melhor que a gente puder nesse momento, porque Deus toma conta. Foi mesmo. E aí, claro, nós assim tivemos, viajamos para os lugares mais incríveis, né, lá dentro. A gente nunca foi privado de nenhum tipo de comida ou de algum lugar. Claro, a gente assim não esbanjava porque também não era essa. Acho que nunca foi a nossa vibe nesse sentido, né? Mas sempre foi assim, viver muito bem. Mas quando nós chegamos, a gente chegou de novo com aquele negócio assim, e agora? Não foi? Foi. E aí eu lembro que você teve, assim, como que foi o insight mesmo de entrada no mercado imobiliário? Eu acho que é muito legal a gente entender isso. Então, eu fiquei um ano, nós ficamos um ano, né, já morando aqui em Goiânia e eu sem trabalhar. Então, a gente estava vivendo com a aposentadoria, né, do Volney. E aí eu falava, gente, eu tenho que trabalhar, eu fazer alguma coisa, né? Que não era uma aposentadoria boa, porque eu lembro que na época, assim, tinha um monte de conta e parece que eram... Eu não sei nem como que vocês conseguiam lidar com aquilo. Como que a conta fechava, Não né? sabia, eu não sei mesmo, assim, Porque eu acho que nunca vocês perceberam, assim, falta de nada, mas que era desafiador, era. A gente... na época, o Volney aposentou muito bem, com um salário razoável, mas aí vai diminuindo, né, com o tempo. Tá. Enfim. Mas eu sei que teve uma época, parece que a gente precisou, inclusive, de ajuda. Sim, a gente ia em agiota, a gente pegava dinheiro a juro, a gente, assim, mas nunca deixamos de pagar, de resolver. Sim. Então, esses desafios a gente teve, né, nessa época. Faz parte. Fez parte, né? Fez parte. Então, eu, né, aceito e agradeço, enfim, é isso. E aí, na verdade, na questão de ser corretora, eu vi, a gente, inclusive, né, nós trouxemos uma televisão lá dos Estados Unidos, que viemos com a mudança. Eu lembro dessa TV, era engraçado. A gente só podia entrar num lugar que a TV coubesse. A escolha da casa era se cabe a TV, se não couber, não. Então, uma TV de 60 polegadas, um caixote imenso lá na sala. Eu lembro daquilo. E aí eu estava assistindo essa TV e passou a propaganda, acho que era do primeira feira de imóveis em Goiânia. E aí eu falei, gente, eu acho que é uma boa ser corretora de imóveis. Aí eu já tinha uma amiga que era, antes da gente mudar para os Estados Unidos, eu convivi com ela na venda da nossa casa, né, para a gente ir embora do Brasil. E eu falei, é uma boa eu ser corretora de imóveis. E aí, na época, para quem não sabe, os telefones eram numa lista telefônica de páginas amarelas. Eu abri, folheei. O nome que eu mais conhecia, que eu acho que também era o mais conhecido em Goiânia na época, era Leonardo Riso Imóveis. E aí eu abri nas páginas amarelas, liguei e me passaram para gerente, né, de vendas, naturalmente. E ela perguntou, por que você quer ser corretora? Na verdade, sim. Né, aí eu falei, não, porque nós chegamos nos Estados Unidos e eu entendo que pode ser uma profissão interessante. Eu nem lembro direito, assim, a resposta que eu dei, né? Porque eu não falei que eu estava precisando para quase morrer de necessidade. E aí ela perguntou, você tem carro? A gente tinha realmente um carro, assim, bem, né, simples, mas era o nosso carro, enfim. Eu acho que, se eu não me engano, a gente não tinha o carro. Não, mas na época já tinha. Na época já tá tinha. Depois ele estragou e teve que pegar emprestado. Entendi. Não, emprestado eu peguei foi o celular. Aí ela me perguntou, você tem celular? Porque ainda estava começando aqueles, né, grandões, os tijolões. E eu falei, tenho, e eu não tinha, mas tudo bem, tenho. E aí, ela falou, então, você vem aqui, que nós estamos abrindo, né, começando um novo grupo, uma nova equipe aqui e tal, vem e a gente vai conversar. Aí eu corri num amigo que tinha um celular lá que ele pôde me emprestar, peguei esse celular emprestado. E como já tinha um ano que eu, né, tinha voltado para o Brasil, as roupas que eu trouxe dos Estados Unidos, enfim, já eram roupas de lá, que eu não comprei mais aqui. Então, aí peguei a roupa da minha mãe, roupa das minhas irmãs, né, para começar a trabalhar. E aí, cheguei, me apresentei. E realmente começou essa outra equipe, né, de lançamento, e foi onde eu entrei, estudava muito. E uma das características, assim, minhas, não sei, né, que eu acho, assim, interessante, que eu agia como se eu fosse funcionária pública. Eu chegava 8 horas da manhã, meio-dia eu ia para o almoço, a gente morava no setor Jaó, uma certa distância.
1h30, umas 2 horas eu estava de novo lá, e saía às 18, enfim. Era como... E aí, nesse período, eu aprendia tudo. Convivia, Eu né? convivia com os Entendi. corretores que estavam chegando. Como a gente morou mais de 20 anos no setor Jaó naquela época, eu não conhecia setor Bueno, eu não tinha nada por aqui, né? Marista, enfim. E aí, quando um colega ia mostrar um imóvel, que ele ia no carro dele, eu falei, eu posso ir com você? Aí eu ia e conhecia onde é que ele estava Fez indo. uma imersão de fato, né? Então, inclusive na apresentação dos imóveis, como que ele apresentava os imóveis. E outra coisa, eu tinha uma agenda e toda ligação que a minha gerente fazia, conversando com o cliente, eu anotava o que ela falava. Eu escrevia muito rápido, então, assim, as palavras, o jeito de falar, a forma de comunicar com o cliente. Até um tempo desse eu estava com essa agenda, com muitas anotações. Outra coisa que eu fazia, na época tinha muitos panfletos, né, folders, né? Uhum. Eu enchia a mesa da empresa lá, da Leonardo Riso, com esses folders, ia ver a linguagem falada, apresentando os imóveis, as qualificações do imóvel, os materiais empregados, enfim. Foi isso mesmo. Essa dedicação, que com certeza é o que eu vejo, né? É que me tornou, né, campeã de vendas do primeiro empreendimento que eu fiz, e esses convites todos que eu já comentei aqui. Então, eu entendo assim, quando a gente entra numa profissão, em algo aquilo, né, que a gente respeita e valoriza, a gente se dá inteira. E foi o que eu fiz. E meus filhos sabem disso, que eu dava plantão Dia das Mães, dia de aniversário de filho. Eu não tinha essa coisa, né, de falar assim, não, eu não vou. Enfim, depois eu falo que todos precisam, né, todos nós de terapia. Por quê? Virou terapeuta. Tanto que precisa. É verdade, porque a gente sabe que tem falhas, né, em tudo, né, na nossa vivência de criança, de adulto, enfim. Mas essa é uma outra parte. Sim. Mas, então, essa coisa de estar realmente presente onde era que era para estar, no sentido assim, aí eu acompanhava a gerente nas visitas às construtoras, né, a diretora da empresa, eu ficava junto. Então, eu aprendi uma outra linguagem, eu vivenciei outros momentos, outras coisas que acrescentaram em mim, naquela vontade de ser uma boa profissional. Então, é isso, estamos aqui hoje. Show de bola. E eu lembro também que você, assim, já tinha uma ideia de abrir uma empresa a partir do momento que você entrou no mercado, ou não? Assim, eu acho que eu posso... Ela falou que é quando estudou, né? Não, essa ideia já vinha antes. Por quê? Porque você já era empresária antes, né? Você já o natural seu sempre foi ser empresária. E aí, claro, você estava numa profissão nova, você precisava de abraçar aquilo. E teve um momento, inclusive, que a gente falou que era uma expansão, que poderia ser feita uma expansão dentro da própria empresa que estava, ou seja, ser intraempreendedora. Sim. Mas aí você não viu abertura para isso. E foi daí? Como que foi? Não, na verdade, assim, a gente entende que, assim, primeiro, se tivesse abertura total, obviamente seríamos acolhidos e nós teríamos feito. Mas a partir da hora, porque eu sempre também, desde sempre, eu observo sinais. Show de e bola. Ensinei todos os meus filhos, as pessoas que estão mais do meu lado, vamos observar os sinais. Quando a gente vai observando os sinais, você fala, esse caminho aqui não está aberto para fazer isso. E as pessoas que estavam do nosso lado, lá do meu lado, falavam assim, você tem competência para fazer a sua própria. E aí, assim, vai nascendo, vai despertando mais aquela vontade de fazer e tendo mais segurança, porque todos nós, eu penso, né, quando você vai colocar algo, vamos dizer, né, construir alguma coisa, a gente tem, lógico, uma insegurança. Então vou falar de mim, me deu uma certa insegurança, porque era um mercado que eu ia abraçar com outro formato. Eu já não ia, né, eu já ia acolher pessoas, né, nós íamos acolher pessoas para estar com a gente, não a gente estar com outras pessoas. Então, é responsabilidade, é a gente ser direcionado mesmo, objetivado, né, no propósito. Então, isso tudo eu vi que, assim, a gente podia fazer.
E com a sua força, e depois, né, que a gente montou tudo, vindo mais força, né, que a Nahara já entrou para ajudar, o Volney, né, já estávamos, por isso que Sim. chama A3, que era eu, Marcos Henrique e o Volney, né? E então a gente montou isso com esse nome, com essa força, e eu particularmente, mística, né, como sou, eu já vejo que o número 3, ele já é um número forte, cabalístico, né? Uhum. Ele é estruturado, né, de verdade. Então a gente até hoje a gente sente essa estrutura de nós, né? E a gente tem cuidado muito bem disso, dessa parte, exatamente dessa estrutura, de cada um estar bem naquilo que é, naquilo que faz, na entrega que dá dentro da empresa, da entrega que dá para quem está fora da empresa. Então, assim, essa estrutura a gente precisa e essa manutenção é no dia a dia. Né, a gente prima por isso, por tudo isso que a gente entrega. Então, foi isso nessa época, e a gente realmente, então foi quando foi definido, nós dois, vamos abrir assim que a gente se formar, né, na pós-graduação de negócios imobiliários? Sim, então. E aí você falou, né, formou, carreira em vendas, como que chegou o aluguel aí na vida? Porque hoje a A3 é especialista, né? Gestão patrimonial, né? Então, exatamente. Aí o aluguel, a gente já tinha, né, algumas poucas unidades, né, no que aluguel. Vinham de venda, né? Que vinham de venda, enfim, de algumas captações mesmo dos próprios clientes que já deixavam com a gente, porque nós começamos realmente com vendas, né? Compramos os móveis da sala, da saleta, que foi muito bonitinha, muito linda. Foi com o dinheiro da primeira venda que a gente fez, então, que eu, na verdade, fiz. Depois entraram mais algumas parceiras, corretoras, a gente trabalhou um tempo juntas. E conhecemos o Lelis, que é o nosso parceiro, né, especial, que nos trouxe também a carteira dele, que ele já tinha montado e que ele estava querendo, parceiros para auxiliar. E auxílio mesmo, né? No sentido, porque às vezes vai crescendo e quando a pessoa fala assim, eu não quero crescer tanto, a gente arruma um parceiro que o parceiro junta, enfim, aí cresce melhor, né? Sim. E aí ele entrou com a gente. E daí para cá a gente especializou. O Marcos Henrique realmente cuidou muito do aprendizado. E vocês dois, no atendimento, ali se ocupando com as pessoas, com os colaboradores que estavam ali ensinando, acompanhando, e eu trabalhando com vendas. O Volney na parte financeira, anotando nas agendas, nas coisas, que ainda não tinha tanta essa coisa, né? Já tinha os sistemas, mas ele não estava adaptado a isso, enfim. Tudo foram esses processos, né? Do dia a dia, um aprendizado de cada vez, um desafio, e chegamos até aqui. E é isso mesmo, né, Nahara? Assim, eu lembro quanto que foi de aprendizado, quantos finais de semana nós passamos, quantas noites que às vezes a gente teve que rodar ali para conseguir fazer um atendimento bem feito, para conseguir que os clientes ficassem bem. Assim, na época não tinha nem o crescimento, WhatsApp. Né? A gente passou muitas transições aí, né? Assim. Sim, sem dúvida. Muitas pessoas especiais, muitas pessoas bacanas também ficaram com a gente. Nossa. Né? A gente pode, assim, talvez... Não vamos nem nomear, porque senão... Mas tem uma que é até dona de imobiliária aí na praia, né? Nossa, que a gente tem muito orgulho. Pessoas, assim, que a gente tem muito carinho, porque todos fizeram parte, né? Independentemente de quem ficou ou não por muito tempo, mas cada um deu a sua contribuição, cada um me ensinou coisas, né? Não, isso aí a gente sempre, né, lembra disso, porque sem eles, sem os nossos turma que ficou com a gente, nós não estaríamos em lugar nenhum. Sim. Eles são, sabe, eles que deram e que dão, né, nos nossos colaboradores, parceiros, enfim, todos que estão nesse caminho com a gente é o que nos dá a força e o resultado, né, de tudo que eles deixam pra gente, enfim, que fazem.
E eu quero só lembrar, quando você falou da corretora que está na praia, que é dona de empresa, que, assim, nas funções dentro da imobiliária, era muito interessante, porque a Nahara, por vezes, por vezes não, muitas vezes, ela ficou na recepção atendendo telefone também, né? E aí, chegou, né, essa corretora com um currículo, e falou, eu quero deixar aqui meu currículo. A Nahara muito jovenzinha, né? Acho que tinha o quê? Uns 17, 18, né? Acho que Mais um pouquinho. Já era mais, mais um pouquinho, que a gente já estava maiorzinho um 19, pouquinho, 20. Tá bom. E aí a Nahara lá olhou pro currículo, olhou pra menina, olhou pro currículo. Eu acho que a menina não entendeu. Como que você falou? Foi né? bem isso. Eu olhei e falei, vem cá, você pode já pra gente conversar? Então, e até hoje ela lembra disso, né? Sim, Que é assim, então, a gente passou por várias fases, e realmente ela ficou uma temporada com a gente, depois mudou de Goiânia, e hoje é uma empresária que a gente tem muito orgulho, né? E você sabe o que eu penso, assim, que, por exemplo, a gente teve que aprender tudo organicamente, né? Primeiro não existia cursos profissionalizantes de ser empresário. Hoje a gente ainda existe o empreendedorismo, você tem pessoas, exemplos e tudo mais, mas antes isso não tinha. E mais do que isso, a gente não tinha ninguém na família que poderia dar esse auxílio, né? De como que funciona uma empresa, como que estrutura algum tipo de departamento que seja. Então foi realmente um dia a dia, um passo a passo. Talvez por isso a condição de ter levado esses 20 anos para a gente chegar nesse patamar, né? Porque nós tivemos que apresentar ou aprender tudo para gerações e gerações inteiras, porque eu não lembro assim também de alguém próximo que tivesse uma empresa que pudesse passar ou transmitir essa experiência de uma forma fidedigna, né? E na verdade, é assim, né? A minha origem, né? Meu pai, minha mãe, eles vieram de... meu pai, pedreiro, quando eles se casaram, eles moravam lá na roça, era aquele pessoal assim, muito simples, e então não tinha realmente de nada uma resposta. E na verdade, você falando isso aí de família, né, o que trouxe para a gente conhecimento dentro da área de empreendedorismo e tal, eu vim de uma família muito simples, né, meus pais eram da roça, eu nasci na fazenda, no interior ali de Minas, divisa com Goiás. Então, assim, a gente veio de uma estrutura, eu vim de uma estrutura muito simples, com uma vida muito difícil. Meu pai montou inicialmente, quando eu bem criança, armazém, depois não deu certo. Quando nós mudamos para o interior de Goiás, ele era pedreiro, né, vivia assim, era de bicicleta. E a gente foi, né, estudando em escolas públicas, enfim. E quando nós mudamos para Goiânia, eu tinha 14, com 15 eu já comecei a trabalhar, né, em áreas diferentes, enfim. Eu não tinha nada de conhecimento ou de história, né? De história, né, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Então, isso vem realmente de algo, né, que... eu vejo que era assim, de vez em quando na família nasce alguém que vai fazer alguma coisa mais disruptiva, como você gosta de falar, né? Aquilo que traz algo diferente, aquilo que dá outro movimento. E dá um movimento na genética, inclusive, no DNA. Porque, querendo ou não, hoje os filhos da Nahara já são outras estruturas. Talvez em razão, inclusive, também dessa mudança de frequência que teve, né? Que houve pelo trabalho. Pelo trabalho, porque quando a gente fala de uma empresa, é muito trabalho externo, mas tem muito mais trabalho interno nesse sentido. Então, quantas mudanças? Se a gente for pegar a Nahara, que iniciou, e o Marcos Henrique, que iniciou, e a Isa, que iniciou, com certeza nós somos pessoas totalmente diferentes e que, possivelmente, linhas de raciocínio que a gente tinha antes não são nem passam mais pela nossa cabeça nesse sentido, né? Ou então, hoje nós entendemos de uma forma melhor e a gente consegue, talvez, alinhar com outros tipos de frequência, né? A gente vai ficando um pouco mais sutilizado com relação ao alinhamento de empreendedorismo. Com certeza. E outra coisa, quando a gente fala em trabalho, né? Porque tudo é trabalho, né? O trabalho, ele existe, tem várias funções. Na verdade, a que eu mais me identifico, uma das, né? Que eu mais me identifico é que o trabalho é uma prestação de serviço. Então, nós estamos prestando serviço.
serviço, né, para as pessoas que buscam aquilo, o resultado do nosso empenho, é disponível para isso, é disponibilizado para quem nos procura, mas a gente deixa realmente, é uma prestação de serviços, como você falou, né, que vai nos acrescentar internamente, como aprendizado, como legado. É uma prestação de serviço, a gente presta uma prestação de serviço. Então, quando se fala, né, que a gente muda alguma rota, a gente presta um serviço para as futuras gerações e para as gerações antepassados, né, dos antepassados. Então, a gente isso. honra as gerações passadas, sendo pessoas melhores, porque a gente está trazendo todo mundo junto. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Profundo. Nós somos profundos, né? Nós, como empresa, como pessoas, essa é a nossa base. E o que eu gosto, assim, que você fala, ou falava mais, né? Hoje, assim, a gente sabe que a gente né? Que a gente acredita nisso, é a questão da ética. Que a questão de uma empresa bem estruturada também é uma forma de ser ético. Né? Com a prestação de serviço. Isso é muito importante quando você coloca dessa forma. A questão que eu falo é o seguinte, tudo está aí à nossa volta para quem quiser ter e ser. Perfeito. Quando a gente nasce, a gente já recebe tudo pronto. A gente vê que uma mangueira, ela não dá só uma manga, ela dá muitas mangas e, por vezes, daquele pé de manga tem uma nova mangueira, né? Sim. Uma daquelas mangas se torna uma nova mangueira. Então, tudo é possível para a gente. Então, o que eu entendo de ética também no aspecto da gente montar uma empresa é assim, se a gente não fizer ela desenvolver, isso não é ético. Legal. Porque nós estamos ocupando o espaço de alguém que poderia fazer isso muito bem. Então, quando a gente... Aliás, uma das minhas frases, que era a número 1, que hoje eu já, né, quebrou um pouco, que eu falava, né? Todo mundo sabe, tá até aqui. Quem não tem competência não se estabelece. Quem não... Todos os dias a gente acordava com ela no WhatsApp, assim, quem não tem... Tô brincando, não era assim não, mas assim, porque na época era muito falado. Era muito. Quem não tem competência não se estabelece. Sim. É isso, sabe? É porque você quer ser o quê? Você quer deixar o que legado, que marca que você quer deixar. Então, cuida. E hoje, eu como, né, terapeuta, já podendo estudar mais sobre isso, eu sei que além da gente cuidar da nossa parte física, da saúde física, a gente precisa, é necessário cuidar da nossa parte sutil, sabe? Nós temos um corpo sutil. E esse corpo sutil, que são os chakras, que vem com a parte elétrica, né, do nosso organismo, vem através dos chakras, e que elas dão o resultado para os nossos pensamentos. Então, sabe, pensamentos, sentimentos, tudo vem do nosso corpo sutil. Então, é necessário que as pessoas procurem se alinhar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, desafiador, na verdade, né? A nível planeta. A né? nível planeta. Então, é o momento de se sutilizar, de procurar terapias. Como eu estava falando bem no começo, né? Hoje a gente tem mais oportunidade de fazer as coisas que a gente acha, né, que é o ideal. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama Mente Holística Cast, e lá eu convido pessoas para falar de terapias, falar de autoconhecimento, falar de aprendizado, de possibilidades de sair, sabe, dessa coisa que não sai do trilho, né? Sair do trilho, que fica fora de si mesmo, fora daquilo que quer, que é o ideal para a vida dele, que não encontra, não acessa. Tem lá, tem em vários lugares. É o momento agora de se sutilizar. É o momento que o planeta está vivendo. Então, é isso. E aqui eu também quero deixar essa mensagem, né? Que as pessoas se cuidem. Tem muita coisa vindo, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente sabe, vocês já sabem, que isso eu falei a vida inteira, e vocês também, né? Que a gente atrai, não é a quem a gente quer. A gente atrai quem a gente é. Show de bola. Então, se a gente é harmônico, se a gente tem, né, essa ligação mais espiritualizada, que a gente não quer passar ninguém para trás, é isso que a gente vai atrair. Porque é por frequência. Então, para a gente organizar nossas frequências, precisamos realmente cuidar
do nosso corpo físico e do nosso corpo sutil. É um convite, né, a todos que nos ouvem, que vão nos ouvir. Então, é isso, é hora. Procurem ajuda de quem pode, né, mostrar um caminho novo e contribuir para sair de onde a Você gente... faz as coisas online também, né? Faz propaganda. Eu faço também. Online, mas é porque agora eu vou passar uma temporada, né, também, né, fora, Se trabalhando, né? me trabalhando, me autoconhecendo, vou ficar 90 dias, né, fora do Brasil, exatamente para que todo esse conhecimento, essa busca que eu sempre tive, ela se estruture melhor dentro de mim. Show de bola. Ela se, sabe? Consolide, né? Consolide dentro de mim, porque eu sei que quem é buscador vai ficar sempre buscando, né? Que é o meu caso. Mas chega um ponto que aí fala assim, agora vamos juntar tudo isso que você já sabe e integrar no seu ser, para que realmente o seu caminho, a partir dessa volta, vamos falar assim, né? Da vivência lá, você mostre outro lado, né? Então, eu tô nessa. É um desafio também para mim. Show de bola. Eu costumo falar que é o seguinte, a gente começa como buscador. Depois a gente tem que ser encontrador e depois nós temos que ser o vencedor, porque senão a gente só vai ficar buscando. Exato. Então, tem que fazer essa transição bem. E a gente tem que entender uma hora que consolidou, né? E consolidar e realmente dar essa estrutura para o nosso ser é muito importante. E eu fico muito feliz que a gente pode, assim, hoje, nos permitir fazer o que talvez já esteja gravado dentro do nosso DNA lá da infância, né? Que são as partes que consolidam realmente a sua trajetória aqui, para deixar quem você é. E claro que assim, a gente está chegando aqui no fim, talvez, que a gente poderia até, sei lá, marcar uma outra, principalmente depois que você voltar, porque pode ser que você volte ainda mais consolidada, né, dentro de... Mas aí a gente já conversa dentro do Mente Holística. Aí eu concordo. Então, eu acho que é bem legal, vamos muito deixar legal. isso. Talvez no sentido assim, a gente sabe que o mundo comercial, o mundo dos negócios, seria a minha última pergunta, tá, Nahara? Mas aí você, claro, pode fazer outras e tudo mais. O mundo dos negócios, ele é um mundo desafiador. Ele é um mundo, às vezes, duro. Ele é um mundo de força. Ele é um mundo que você precisa de conceitos bem direcionados para conseguir, inclusive, vencer nesse mundo de acordo com a maioria, pelo menos, das pessoas que a gente vê e dos empreendedores que estão aí, pelo menos na internet, né? Da internet. E como que a gente consegue, talvez, alinhar esse mundo sutil com esse mundo mais duro? Eu não sei se eu posso falar isso assim nesse sentido, porque mundo físico. Esse mundo talvez de mais força, vamos dizer, né, para que a gente consiga ter esse equilíbrio e a gente consiga ser bem-sucedido dentro do mundo profissional, porém sem macular aquilo que nós somos como espírito. Então, na verdade, a questão da matéria e do espírito. Perfeito. Vamos falar isso porque nós estamos realmente, né, no planeta dual, a gente tem os dois lados de tudo, Sim. né? E quando a gente entende que a matéria não é diferente do espírito, vamos dizer assim, então eu vou falar numa linguagem aqui, não sei se se vai ficar assim mais entendível, né? Vamos falar na parte de alquimia, vamos dizer. É assim, a matéria é energia densa. Ela é energia concentrada. O espírito é energia solvido, ele é fluido. Certo. Então, quando a gente faz o tempero, a gente encontra o equilíbrio. Porque nem só de pão vive o homem. E nem só, né, de espírito a gente deve viver realmente. Perfeito. Então, é a gente trazer o equilíbrio. Agora, saber a medida certa desse equilíbrio é aquilo que eu falei. A gente vai... eu, principalmente, né, que eu já falei no início, eu vou no meu sentir. Aquilo que me dá a base, aquilo que eu vejo que
né? Eu quero, eu vou atrás realmente. Aquilo que me dá conforto, ou talvez qualquer coisa que eu queira no sentido material, eu vou, mas com equilíbrio. A gente não precisa sangrar o outro ou eu para a gente conseguir essa coisa da matéria. É aquilo, né, que é necessário, é aquilo que é aprazível, é aquilo que deixa a gente com a consciência tranquila. Eu penso assim, né? Porque é o equilíbrio. Eu preciso tanto da matéria quanto do espírito. Senão, a gente não poderia estar nesse planeta. Ele é assim, ele é regido assim. Perfeito. Então, inclusive, né, na minha experiência pessoal, nós já tivemos, vocês participaram, uma época que eu não importava, nem eu, nem o Volney, com a parte da matéria. Foi quando a gente realmente... Quando eu comecei a ficar bravo com essa parte espiritual. Estamos passando umas dificuldades que não precisaria de passar. Então, mas foi preciso. Mas, Henrique, não tem nada que eu veja que não tenha sido necessário. Aí agora, se a filósofa aqui começar, tá. Mas, enfim, e a gente entendeu depois que realmente esse equilíbrio é necessário, muito necessário. Então, a dica, né, vamos dizer que pode se deixar uma dica aqui, é nesse sentido, equilibre matéria e espírito. E não deixa assim, e eu estava falando bem no começo, antes da nossa conversa, sobre escolhas e opções, né? Uhum. Faça as suas escolhas. Não vá porque você só tem uma ou outra opção. Faça aquilo que seu coração manda. Show. E com certeza o equilíbrio vem, as coisas vão acontecendo nesse sentido, né? Da gente conseguir realizar coisas que a gente quer realizar. Porque enquanto estamos aqui, a gente pode ter e ser o que a gente quiser. Show de bola. Muito bom. Cara, é isso. Assim, ó, é claro que eu acho que a gente vai ter um brinde agora. Uhum. Mas antes da gente ter esse brinde de 20 anos, né, em coletivo, eu queria agradecer você, falar que eu te amo demais e que bom que a gente trilhou essa jornada juntos, né? Que bom o quanto que a gente amadureceu, o quanto que nós crescemos, os embates que haviam e que ainda assim, claro, ainda natural. Hoje, ainda às vezes acontecem, é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio da Nahara. Ó céus! Vou repetir a minha frase dos 10 anos de A3. Falei, gente, trabalhar com família não é fácil. Quem sabe é só quem passa. Você fala com 10 anos. Com 10 anos. Então, mas nós estamos aqui com 20, olha que coisa. Vou repetir, porque é isso. É isso. Mas o quanto a gente cresce, porque no fundo nós sabemos que nós nos amamos. Sim. E isso é importante, né? O importante é a gente saber que mesmo que a gente fale alguma coisa que pode ser assim, não, isso não tem nada a ver, mas você sabe que você está falando aquilo ou que alguma outra pessoa está falando porque ela se importa, porque ela quer, porque ela tem energia ali da vontade. O cuidado. Né? Tem o cuidado. Então ela está falando o melhor que ela pode naquele momento. Uhum. Pode ser que depois, daqui um momento, no momento seguinte, ela já não falaria aquilo. Mas é porque ela mudou. E a gente, com esse ambiente, conseguiu dar tranquilidade e principalmente o acolhimento para que ela pudesse ser ela mesma. Então, assim, é realmente desafiador, mas ao mesmo tempo eu não conheço pessoas que são fortes sem passarem por situações desafiadoras. Uhum. O desafio, ele faz parte da fortaleza. Você precisa de vencer aquelas partes para conseguir chegar onde você é. E hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor graças a vocês. Né? Então, assim, 20 anos de comemoração, 20 anos de coisas boas, de felicidades, de alegrias, de desafios, né? Nesse sentido também, mas não poderia deixar de ser de brilho no olho. Brilho no olho. Muitos aprendizados juntos, né? Crescimento. Muito bom. Então é isso, gente. Vamos brindar pela harmonia agora. Brindar pela harmonia. Então... Vamos pedir aí, vamos lá, deixa eu Olha, pegar. Olha que incrível. Estava escutando vocês. É isso aí, sensacional, né? Muito legal. Olha Nossa só, senhora. hein? Ixi, ainda tem Quem que que abrir. vai abrir esse daqui? Sou eu de novo?
Olha que incrível esse daqui. Vai ainda na frente. Show, hein? Tem que ver lá se tá na frente mesmo, porque às vezes ela... Ah, eu tô vendo aqui. Gente, de novo, você não mesmo... Por que já não veio aberto? É, esse daqui. Ele vai difícil? Não, esse- Não. Tranquilinho. tá igual. tranquilinho. Faz parte. Tranquilinho. Isso é outro aprendizado, porque isso Se aí eu é... não souber abrir uma champanhe. Não comemora as É, coisas, pelo né? amor de Não Deus. pode. Vamos lá, ó. Olha que incrível. Então, Então, Tchan, então tchan, vamos tchan, lá. tchan. Tchan, tchan, tchan. um pouquinho. 20 anos, hein? 20 anos. Parabéns pra nós. Eu assusto toda vez. Bora brindar. Tá ótimo. Avante. Avante. A nossa. É a nossa. Obrigada. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá atrapalhando aqui. Obrigada pelos 20 anos e que venham mais harmoniosos, alegres, abençoados e prósperos. Avante. Pra Amém. nós, avante. Esse é do bom. Esse é bom. Muito bom mesmo. Muito doce. Gente, então, gratidão mais uma vez. E é isso daí, gente. A gente fica por aqui. E vamos lá. Até lá. E a É, gente se 3. vê no mercado. Forte abraço e até. Até. Obrigada a todos.